senador Eunício, senhores senadores, senadoras, telespectadores, ouvintes da Rádio Senado. Senhor presidente, eu ontem recebi um convite do coordenador da nossa bancada, a bancada federal do Rio Grande do Norte, o deputado Felipe Maia, para participar de uma audiência hoje com o presidente da República, senhor Michel Temer, a fim de tratar da grave situação, da grave realidade em que se encontra a segurança pública lá do nosso estado, Rio Grande do Norte. Em função de compromissos já agendados anteriormente, não vai ser possível estar presente nesta audiência pública. Contudo, quero aqui cumprimentar o coordenador, o deputado Felipe Maia, pela iniciativa que tomou em nome de toda a bancada. O senador José Agripino ontem à tarde, falou comigo, né, dizendo também dos esforços que ele havia realizado para que acontecesse esta audiência pública, repito, que considero muito importante em função da grave situação em que se encontra a segurança pública da população lá do Rio Grande do Norte. E aproveito aqui para fazer um apelo aos meus colegas da bancada federal que estarão hoje à tarde com o presidente Michel Temer. Faço um apelo no sentido de que não fiquem apenas na solicitação de pedir ao presidente da República a continuidade da presença da Força Nacional de Segurança no Rio Grande do Norte. É preciso ir muito além dessa reivindicação, até porque o quadro da violência no Rio Grande do Norte, senador Elmano, é muito grave. E é bem verdade que essa crise, né, também não é de agora. É bem verdade também que isso não é um fenômeno isolado no Rio Grande do Norte. O problema da violência, da insegurança pública é um fenômeno a nível nacional, a nível mundial. Mas também é preciso aqui dizer que não há dúvida que essa crise tem se agravado e muito nos últimos anos. E mais do que isso, ela se agrava inclusive a cada dia, Isso já tem sido, inclusive, objeto de preocupação nossa aqui nessa tribuna. Em outras ocasiões, a gente aqui desta tribuna, né, já falou sobre a situação do Rio Grande do Norte no que diz respeito à questão da insegurança pública, cobrando do governo do Estado, cobrando do governo federal, fazendo o alerta que se faz necessário em nome, né, do povo do Rio Grande do Norte. Porque, repito, a crise se agravou e muito nessa última gestão e vem se agravando a cada dia. Só para se ter uma ideia, segundo dados do Observatório da Violência Letal Intencional do Rio Grande do Norte, um instituto muito importante chamado Óbvio, que é um instituto, inclusive, Óbvio, é um instituto vinculado à Universidade Federal do Semiárido, uma instituição de muita credibilidade. Pois bem, esse instituto que a pesquisa os indicadores relacionados à questão da segurança pública no Rio Grande do Norte e que faz uma atualização quinzenalmente. A cada 15 dias, eles publicam os dados acerca do quadro da violência lá no nosso estado, Rio Grande do Norte. A última publicação que o Óbvio fez, o Instituto fez, é que houve um aumento de 25,6% no período compreendido entre 1º de janeiro até agora 13 de agosto de 2017. Esse aumento, claro, de 25,6% na violência que assola o Rio Grande do Norte, comparado ao mesmo período de 2016. Ou seja, os institutos, aliás, não só o Óbvio, mas outros institutos que analisam o cenário da violência no Rio Grande do Norte, contabilizam, agora já se tornou até corriqueiro, os finais de semana mais violentos da história recente do Rio Grande do Norte. Infelizmente, a cada fim de semana
a população, de repente, assiste desesperada, né? Os institutos, repito, que pesquisam os dados da violência, publicarem, né, o quadro de mortes violentas, trágicas, que tem acontecido, repito, agora de forma corriqueira, a cada final de semana, lá no nosso Rio Grande do Norte. Ao todo, segundo o óbvio, nesse período de 1º de janeiro a agosto de 2017, ao todo foram 1.518 mortes violentas. 1.518 mortes violentas. Ou seja, comparados no mesmo período, de janeiro a agosto de 2016, houve simplesmente um aumento de 25,6%, que corresponde a 312 mortes a mais. 312 vidas que foram ceifadas, né? Que foram simplesmente, né, assassinadas das formas mais cruéis que se possa imaginar. De repente, crianças que estão sendo roubadas do lado dos seus pais, jovens. E, aliás, essas mortes, né, atingem principalmente os jovens, principalmente os mais pobres, principalmente os negros, aqueles que moram exatamente nas periferias lá de Natal, bem como das demais cidades de todo o país. Então, o que eu quero aqui colocar, senhor presidente, é que é um absurdo isso, né? Porque, de repente, a população do Rio Grande do Norte totalmente à mercê da bandidagem, totalmente à mercê. Imagina, já se foi aquele tempo que, de repente, as pessoas que têm a sua bodegazinha, a sua vendazinha, lá no bairro, poderia ficar com a porta aberta da bodega ou a janela aberta da bodega. Não pode mais. É tudo preso, é tudo grade. Já se foi o tempo em que, de repente, as famílias colocavam a cadeira na calçada, né, para o bate-papo gostoso, para a conversa, para aquele momento de interação, né, de integração, senador Moca, né, com o bairro, com as demais famílias que moram na comunidade. Já se foi o tempo, senador Moca, por exemplo, que a gente ainda trafegava pelas estradas com uma certa segurança. Isso acabou, acabou. Repito, o cenário lá do Rio Grande do Norte é um cenário de guerra, um cenário desolador. E eu não estou dizendo aqui que isso é um problema só do Rio Grande do Norte, já mencionei aqui anteriormente. O fato é que essa situação precisa mudar, precisa mudar. Quer dizer, não é razoável, não é aceitável de maneira nenhuma você ter um quadro desse, repito. Os dados absolutos revelaram 312 mortes violentas a mais do que no ano passado, comparado com o mesmo período. Ou seja, é um cenário desesperador, é um cenário de guerra. Por isso, senador Moca, que ainda essa semana, né, a secretária de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, a delegada Sheila Freitas, cobrou da bancada federal, cobrou de nós parlamentares apoio no combate à violência no Estado. E ela tem razão, ela está correta, na condição de secretária de Segurança Pública, ela tem mais a que cobrar da bancada federal, bem como do Ministério Público, do Poder Judiciário e de toda a sociedade. Está correta a delegada Sheila Freitas. Quero, inclusive, dizer que a bancada do Rio Grande do Norte apresentou ao orçamento deste ano, para investimento na área de segurança pública, 2 emendas, no valor de 18 milhões. Esses recursos poderiam ser utilizados para estruturação e modernização das polícias civis e militares, polícias técnicas e científicas, corpos de bombeiros militares e guardas municipais, modernização ou implantação de sistema de informações de segurança pública, de inteligência e investigação, bem como de estatísticas policiais. Esses recursos, repito, oriundos de 2 emendas coletivas de bancada, que nós, a bancada federal do Rio Grande do Norte, por consenso, apresentou ao Orçamento Geral da União, exercício de 2017, poderiam também ser utilizados para a instalação de laboratórios contra
Como eu ia colocando, esses 18 milhões também podem ser utilizados para laboratórios contra a lavagem de dinheiro, aperfeiçoamento tecnológico, bem como desenvolvimento de projetos para controle de rodovias. Então, eu quero aqui fazer um apelo para que, nesta audiência, logo mais, com o presidente da República, a bancada federal do Rio Grande do Norte, além de solicitar a presença, a continuidade, aliás, da presença da Força Nacional de Segurança lá naquele estado, cobre do presidente da República a liberação imediata dessas 2 emendas de bancada. São quase 20 milhões, que seguramente contribuirão e muito. Senadora para que... Fátima, me concede uma parte, por favor? Pois não, senador. Eu queria me somar a Vossa Excelência com relação a essa questão da segurança pública do nosso país. Quer seja em Natal, capital do Rio Grande do Norte, como está acontecendo no Rio de Janeiro, que me parece que ali aquilo vai estender em forma de cascata, um efeito dominó. Aliás, já está presente essa questão da insegurança pública nas grandes, médias e pequenas cidades deste país. Se alastrou. E no meu entendimento, minha nobre senadora e senhores e senhoras senadoras, o agente etiológico do crime em nosso país deve-se ao tráfico de droga e também de armas. Temos 16 mil quilômetros de fronteira terrestre, além dos 7 mil quilômetros de fronteira marítima. São exatamente por essas fronteiras onde adentram ao nosso país drogas e armas. No meu entendimento, transpõe, conforme a Constituição Federal, a competência que hoje é atribuída aos Estados membros da Federação e ao Distrito Federal, que agonizam, estão na UTI, não só os Estados federados e o Distrito Federal, como os municípios desse país. Ou seja, temos uma federação que, no nosso entendimento, está passando por a mais profunda crise. Parece que vivemos em um Estado unitário, e não em um Estado federado. Essa questão, no meu entendimento, transpõe a questão da segurança pública em nosso país, transpõe a competência dos Estados. Os Estados hoje não têm os recursos para aumentar os seus contingentes das corporações, das polícias militares, bem como das próprias polícias civis. E o agravamento da criminalidade é uma realidade incontestável. Ou seja, se nós tomarmos o que está acontecendo no Rio de Janeiro, há um Estado paralelo dominado pelo crime organizado e que já está vencendo o Estado brasileiro. Não é só o Estado, o Estado federado, mas o Estado brasileiro, que, no meu entendimento, está numa crise profunda. E esta casa, creio que aqui, o Senado, que é a casa da federação, compete a nós discutirmos e buscarmos uma solução. A crise da insegurança pública nesse país está sendo um desafio ao Estado brasileiro. Some-se a isso o sistema carcerário nacional. Sem dúvida. Veja o que aconteceu na capital de Vossa Excelência. Que, aliás, o Estado brasileiro não tem o domínio do sistema prisional nacional. O domínio está sob as organizações criminosas. Então, eu vejo essa questão da insegurança pública um problema que transpõe as fronteiras da competência dos Estados membros da Federação. Creio que temos que fazer um esforço nacional. E isso é que está inquietando a nação brasileira, todos os estratos sociais da nação, quer seja o rico, quer seja o pobre. Ok, senador. Então, eu queria me somar a Vossa Excelência
Vossa Excelência traz a esta casa um dos assuntos mais importantes e relevantes que está inquietando a população brasileira. Então, eu queria parabenizar e me somar ao discurso de Vossa Excelência. Eu que agradeço, senador Elmano, sem dúvida nenhuma, a parte que Vossa Excelência faz, né, com muita qualificação, fazendo uma reflexão e destacando a complexidade, sem dúvida nenhuma, que é o tema da segurança pública. Vossa Excelência, inclusive, mencionou aqui, por exemplo, a questão do sistema penitenciário. E a crise no sistema penitenciário, ela, inclusive, é de caráter estrutural. Vossa Excelência lembrou, lá no meu estado, Rio Grande do Sul, lá, né, de desespero, né, a crise do sistema prisional lá no Rio Grande do Norte. Algo assim que chocou, né, não foi só o Rio Grande do Norte, mas o país inteiro. É evidente que eu não vou aqui hoje me alongar em fazer uma reflexão profunda sobre esse tema. Quero aqui me concentrar na audiência pública que vai ter logo mais do presidente da República com a bancada federal. É claro, senador Elmano, que tem muitos fatores, né, que contribuem decisivamente para esse agravamento, né, da falta de segurança pública no nosso país. Sem dúvida nenhuma, Vossa Excelência é conhecedor disso e concorda. A começar, por exemplo, pelo tema das políticas sociais. Quanto menos cuidar das políticas sociais, quanto menos investir em educação, quanto menos a gente assegurar oportunidades para os nossos jovens de estudo, de trabalho, né, mais nós veremos os índices de violência crescerem. Darcy Ribeiro já dizia, o grande mestre Darcy Ribeiro, que quanto menos escolas construírem, ele já alertava isso, mais prisões, mais penitenciárias o Brasil vai ter que construir no futuro. É claro que tem um problema também de gestão, por exemplo, lá no Rio Grande do Norte, não é razoável que na Secretaria de Segurança Pública, a esta altura, nós já estejamos no quarto titular da Secretaria de Segurança Pública. Na Secretaria de Justiça, que cuida, por exemplo, do sistema penitenciário, nós já estejamos no terceiro titular. Ou seja, essa troca de gestão, evidentemente, que isso traz reflexos do ponto de vista da continuidade. Reflexos do ponto de vista da gestão, sem dúvida nenhuma, né? É evidente que também temos aqui, eu tenho sempre destacado, que pensar a questão da segurança pública, do sistema penitenciário, você tem que ter muito planejamento, você tem que ter um plano bem articulado, no sentido de envolver o Ministério Público, o Poder Judiciário e, sobretudo, a sociedade, senador Elmano. Né? Não adianta pensar em Brasil mais seguro, em PRONASSE, como foi o Programa Nacional de Segurança e Cidadania, certamente uma das iniciativas mais virtuosas. Nós temos aqui que fazer justiça, que o governo federal criou na época do presidente Lula, mas para programas com esse perfil realmente pegar, como se diz, dar certo, é preciso que tenhamos um envolvimento muito forte dos principais agentes da sociedade civil, como, por exemplo, mobilizar a Polícia Militar, a Polícia Civil também, e mobilizá-las no sentido de dar a elas um tratamento de dignidade, de respeito, de investir cada vez mais na formação, na capacitação. Então, eu encerro aqui, senador Jorge Viana, desejando, enfim, que tenhamos logo mais, em nome da população do Rio Grande do Norte, que vive, repito, momentos dramáticos, momentos desesperados, do ponto de vista da violência que se agravou em Natal, em todo o estado do Rio Grande do Norte. Eu desejo e espero que a audiência com o presidente da República seja uma audiência produtiva, que não fique apenas em palavras, que não fique apenas em promessas. E, nesse sentido, senador Jorge Viana, fica aqui um apelo. Está aqui as emendas ao Orçamento Geral da União, que a bancada federal do Rio Grande do Norte destinou nesse ano de 2017. Sabe quanto, senador Jorge Viana? Estão aqui 353 milhões. Sabe quanto disso aqui foi liberado para o Rio Grande do Norte? Nenhum tostão, nenhum centavo.
Nada. E aqui são emendas destinadas à infraestrutura hídrica, rodoviária, educação, são várias emendas aqui para as universidades, para os institutos federais, para a saúde e para a segurança. Nada. Concluo aqui dizendo, fica o apelo, já que de 353 milhões, o governo que aí está não liberou 1 centavo para o Rio Grande do Norte, fica aqui o apelo, que hoje na audiência com a bancada federal do Rio Grande do Norte, pelo menos assegure que as 2 emendas destinadas à segurança pública sejam liberadas imediatamente, que são no valor exatamente de 18 milhões. Obrigada, senhor presidente.